Olá! No vídeo anterior, apresentamos um modelo de análise de variância de efeitos fixos para grupos independentes que são caracterizados pelos níveis de uma variável categórica, ou fator. Neste vídeo, vamos ver como gerar intervalos de confiança para as diferenças de médias, de modo que o nível de confiança desejado se aplique a todos os intervalos simultaneamente. Quando uma análise de variância rejeita a hipótese nula de igualdade de médias, ou mesmo na ausência de um teste de hipótese, em geral há interesse em obter intervalos de confiança para as diferenças de médias entre os diversos grupos que compõem o estudo. No primeiro vídeo dessa série, vimos que o cálculo de múltiplos intervalos de confiança, comparando médias 2 a 2 por meio da estatística T, cada um deles calculado com um nível de confiança 1 menos alfa, implica que o nível de confiança conjunto para todos os intervalos de confiança construídos é menor do que 1 menos alfa. Há diversos procedimentos propostos na literatura estatística para lidar com este problema, conhecido como problema das múltiplas comparações. Vamos supor que desejamos obter o intervalo de confiança para a diferença das médias dos grupos I e J, μi menos μj, com amostras de tamanho Ni e Nj, respectivamente. A estimativa para a diferença das médias é dada por d barra ij é igual a x barra i menos x barra j. E a variância para a diferença das médias, supondo que as distribuições das variáveis xi e xj sejam normais, ou que as amostras sejam suficientemente grandes, será dada por variância de d barra ij é igual a variância de x barra i mais variância de x barra j, que é estimada por essa expressão. É o produto do erro quadrático médio residual pela soma de 1 sobre Ni mais 1 sobre Nj. Logo, o erro padrão para as diferenças das duas médias é dado pela raiz quadrada dessa expressão. O intervalo de confiança ao nível de 1 menos alfa% para a diferença das médias μi menos μj é então dado por essa expressão. Esse é o intervalo de confiança para a diferença das médias da variável resposta para dois níveis do fator. Como proceder quando desejamos comparar mais de dois níveis e ainda assim manter o nível de confiança estabelecido a priori no estudo? Os diversos procedimentos para lidar com múltiplas comparações de médias substituem o elemento relacionado aos quantis da distribuição T de student nessa expressão por outro valor, de modo que o conjunto de comparações realizadas tenha pelo menos um grau de confiança 1 menos alfa. Os intervalos de confiança serão mais largos do que os obtidos com uma só comparação. Esses métodos são particularmente importantes quando o interesse reside em realizar comparações que foram pensadas após uma inspeção dos dados e que não foram planejadas a priori, antes da realização do estudo. Em investigações exploratórias, muitas questões novas podem ser sugeridas quando os dados são analisados. Há vários métodos propostos para lidar com esse problema. Por exemplo, o método de Bonferroni, método de Tukey, método de Scheffer e outros. Neste vídeo vamos ver os métodos de Bonferroni e Tukey. O método de Bonferroni possivelmente é o mais simples de todos. Supondo que desejamos realizar um certo número G de comparações de médias, no método de Bonferroni, partindo do cálculo do intervalo de confiança para a diferença de duas médias usando a distribuição T de student, nos dois termos envolvendo os quantis da distribuição T de student, divide-se alfa pelo número de comparações realizadas, G, como mostrado nessa expressão. Assim, se o número de grupos for 3,
e se deseja um intervalo de confiança para a diferença de todas as médias entre si, então substitui-se TNI mais NJ menos 2,1 menos alfa sobre 2, nessa expressão, por TNI mais NJ menos 2,1 menos alfa sobre 6. À medida que o número de comparações aumenta, os intervalos de confiança ficam excessivamente conservadores, no sentido de que o nível de confiança é, na verdade, maior do que 1 menos alfa. O método de Tukey pode ser utilizado quando se deseja estimar as diferenças de médias de todos os pares de níveis do fator em estudo. Quando os tamanhos das amostras são iguais, o nível de confiança para toda a família de comparações é exatamente 1 menos alfa por cento. Quando as amostras não são iguais, o nível de confiança da família de intervalos é maior do que 1 menos alfa por cento. O método de Tukey é baseado na estatística conhecida como amplitude estudantizada, em inglês Studentized Range, que é definida por essa expressão, onde xi corresponde a k observações independentes de uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Então, o numerador dessa expressão corresponde à amplitude das k observações. E s ao quadrado corresponde à estimativa da variância com n graus de liberdade. Para a ANOVA com um fator, os intervalos de confiança para as diferenças entre os pares de médias, de acordo com o método de Tukey, são obtidos substituindo-se os quantis da distribuição T de student nessa expressão por T dado por essa quantidade, onde os valores de T são obtidos a partir do quantio 1 menos alfa da distribuição de Q com parâmetros iguais a K e NT menos K, onde K é o número de níveis do fator e NT menos K é o número total de observações menos o número de grupos. Assim, os intervalos de confiança, de acordo com o método de Tukey, para diferenças dos pares de médias, são dados por essa expressão. Vamos ver mais adiante que esses cálculos são automaticamente realizados pelos pacotes estatísticos. No próximo vídeo, vamos ver como avaliar a adequação do modelo de ANOVA com o fator. Até lá!